Então, vamos lá, precisamos definir, né? Porque muitos têm uma mentalidade que igreja é aquele prédio bonito que você vê com sino, né? Você vê lá uma cruz e você passa na frente desse edifício e acha ele maravilhoso, né? Então, fala assim, ali é a igreja, né? Então, muitos definem igreja como algo externo, exterior, né? Mas quando você vai para a palavra de Deus, você vai entender o que é igreja, né? A igreja não é uma instituição, vamos falar assim, muitos falam assim, mas é uma instituição, né? A igreja, na realidade, ela é gerada por pessoas, né? A igreja não é coisas. E quando nós vemos aqui, a palavra igreja mesmo, ela vem do grego, né? Eclésia. E a eclésia tem a ver também com assembleia, é um ajuntamento de pessoas, né? Então, é estar pessoas ali. Agora, nós temos que, né, definir essa questão igreja, porque o conceito igreja, muitos têm conceito muito, vamos falar assim, equivocado em questão de igreja, né? E a tua pergunta foi questão da pandemia, questão de muita coisa, né? Então, isso é muito bom para a gente definir o que é a igreja, porque se a igreja se resume apenas naquele prédio bonito, né, que a gente vê com sino, com uma cruz com ali, luzes, com cruz, então... Tem estacionamento. Não, e até porque tem pessoas que falam assim, vamos à casa de Deus, né? Vamos à igreja, né? Sim, e essa questão de vamos à casa de Deus é uma questão que as pessoas às vezes confundem aquilo que nós estamos vivendo, a dispensação que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que a questão é confundir também a velha aliança, a nova aliança, né? A forma que Deus se manifestava na velha aliança, né? Que na realidade Deus ele estava preso, vamos falar assim, ele estava limitado dentro de um tabernáculo antigamente, quando no Antigo Testamento, né? Dentro da Arca da Aliança, então Deus estava naquele lugar, né? Então as pessoas hoje têm esse conceito, vamos falar assim, nós vamos à casa de Deus porque acha que Deus mora lá, né? Que a presença habitava no templo. Porque no Antigo Testamento nós vemos, né, que Deus na realidade ele estava limitado, né? Deus sendo ilimitado, mas ele, por causa do pecado, por causa de tudo, Deus estava ali, né, dentro de uma arca, dentro de quando Moisés começou um tabernáculo, né? Depois Salomão construiu, né, um grande templo onde a presença de Deus se manifestou e estava ali. Só que hoje muda, né? Quando nós entendemos o que é a igreja, nós somos a igreja. A igreja é construída de pedras vivas, né? Pedro fala sobre isso, né? Que a edificação da igreja hoje é sobre essas pedras vivas que somos nós. Amém? Amém. E Efésios, né? Eu quero até ler um texto aqui, Efésios 2, 19, 21, diz assim, né? Assim já não sois mais estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos, olha interessante, dos santos, e sois da família de Deus. E diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, profeta, sendo o mesmo Cristo a pedra angular, na qual todo edifício, olha só, todo edifício ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Então, isso quer dizer que nós somos a casa de Deus. Nós estamos sendo construídos num grande edifício. E toda a igreja, né, eu falo assim da igreja quando ela se reúne, a igreja. E quando eu falo igreja, não é porque muitas coisas têm placa denominacionais, né? Então, a igreja A, a igreja B, a igreja C. Mas Deus vê uma igreja só, né? E essa igreja foi Cristo que estabeleceu ela quando... Ali ele diz para Pedro, né? E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Amém. E as portas do inferno não podem, né, contra ela. Amém. Amém. Aí, Rodrigo, é interessante, cara. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ela não conseguiu entender muito isso. E ela virou para mim e falou assim, então você tá dizendo que eu sou um tijolinho com duas pernas? Eu falei, é mais ou menos isso. Então, é mais ou menos mais isso. Queimadinho, né? Porque ele não conseguiu entender a edificação como ele sendo a igreja. Eu falei, cara, é mais ou menos isso. E imagina hoje aqui. Hoje eu, Thiago Natel e Thiaguinho já formavam uma parede do reino aqui. Ó, né? É mais ou menos, né?